Então, gente, já que ninguém pôde hoje vir para ter aula, vamos fazer a nossa aula aqui pela internet mesmo, tá? E aí vou mandar para vocês a gravação. Vocês me desculpem que eu estou tendo que fazer pelo celular, mas vai dar tudo certo. Acredito que semana que vem a gente regulariza isso. Então, nós temos aqui primeiro, hoje nós vamos estudar a função de primeiro e a função de segundo grau. Vou ver se eu gravo uma aula assim. Hoje nós vamos estudar a função de primeiro e a função de segundo grau e fazer alguns exercícios aqui do Enem para facilitar a compreensão, né, desses processos. Primeiramente, a gente está ali com a função de primeiro grau. A função de primeiro grau nós temos lá que f de x é igual a x mais b. O que é muito interessante dessa função? Nós vimos que essa função, o expoente da variável, a variável a e b, são coeficientes. O que são coeficientes? Coeficientes são estimativas médias. Essas estimativas, elas são valores dados. O coeficiente pode ser vários números, né? Mas é aquele número... Ó, apareceu aqui, pera ainda. Nutricionista. Ai, meu Deus. Aí. Então são vários números, né? Que o A e o B podem ser. Geralmente eu tenho algum método para estimar esses coeficientes e eu consigo estimar esses coeficientes através desse método. Mas nos exemplos que a gente precisa, geralmente esses valores são fáceis de achar, esses valores são dados. A gente não precisa calcular esses valores. Agora, x é uma variável. X nesse gráfico seria o eixo horizontal. Vou dar um zoom aqui no gráfico. O x seria o eixo horizontal. Eu não escrevi aqui, né? E o eixo vertical seria o y. Quem que é o y? Y é o f de x. Vou substituir ali em x vários valores essa mistura que vai acontecer ali do A e o B vai me dar o f de x, não é? Nós temos o A é o coeficiente angular, o que acompanha x é o ângulo dessa reta, ele faz referência ao ângulo dessa reta, e o B é o termo de intercepto, chamado de termo de intercepto, que é o termo onde x é zero, é o termo que f de x toca, né? É o eixo y, é o primeiro termo. E esse termo, na verdade, é o termo de partida. Na verdade, é o valor mínimo que a função pode alcançar, ou em alguns pontos o valor máximo. Nesse caso, como é uma função crescente, é o valor mínimo que essa função pode alcançar. Essa função ela não vai conseguir ali ser menor que b, né? Se fosse uma função decrescente, seria o valor máximo que essa função poderia alcançar, tá? E aí, temos aqui um exemplo de uma função, um exemplo do Enem. O que falava nessa questão? Essa questão falava que uma loja, a prefeitura da cidade do México estava alugando bicicletas, né? Tava ganhando bicicletas e o aluguel funcionava da seguinte forma: eles pagavam $24 para $24 para alugar pelo menos 30 minutos de bicicleta, tá? $24, e esse é o valor mínimo que você iria pagar. E depois, por cada 3 horas de uso da bicicleta, por cada 1 hora de uso da bicicleta, era cobrado da pessoa o valor de R$3. Então tinha um valor mínimo de R$24 só para você alugar a bicicleta, e a cada 3 horas, aqui a cada 1 hora, um valor de $3
por cada hora que você usou a mais a bicicleta. Então, essa fórmula, você fazendo uma fórmula matemática para isso, seria 24, que é o valor inicial a ser pago só por utilizar, e 3 vezes x. X é o número de horas, né? Então, se eu usar 2 horas, eu vou pagar $6. Se eu usar 3 horas, eu ia pagar $9. E assim por diante. Então a gente fez essa fórmula. E aqui a gente colocou qual que seria a possibilidade de gasto se a pessoa ficasse 1 hora a mais, 2 horas a mais, 3 horas a mais, 4 horas a mais, 5 horas, até 7 horas a mais. Então nós estimamos aí quanto seria esse gasto. Como? Substituímos os valores de x na forma. Fizemos 3 vezes 1, quando x era 1 hora. Nós fizemos 3 vezes 1 mais 24. Quando x era 2 horas, a gente substituiu 3 vezes 2 mais 24 deu 30. Quando era 3, substituímos lá, olha, 3 vezes 3 mais 24 deu 33. Quando era 4, nós substituímos, olha lá, 3 vezes 4 mais 24 deu 36. Fizemos para todos, simplesmente substituímos os valores de x, assim como a fórmula pede, não é 3x vezes 24, então nós multiplicamos sempre o valor de x por 3 naquela só, e só na fórmula, e somamos 24. Aí, pegando os valores de f de x, aí você pode ver aí que os valores de f de x, agora dá uma noção, eles estão aqui no eixo vertical, tá vendo? Olha, esses valores que nós estimamos, 27 até o 45, 24, né, que é o valor inicial mínimo. Olha, aí nós temos aqui 24, 27, 30, e os valores de x é 0, então quando ele é 0, ele é 24, nós já fizemos aqui, olha, 3 vezes 0, 0 mais 24, então quando o x é 0, é 24, que é o valor mínimo, nesse caso, né? Então substituímos todos esses valores aí na fórmula e vimos, olha o comportamento dessa função de primeiro grau. A função de primeiro grau, ela tem o comportamento de uma reta com um ângulo constante, né? Com um crescimento constante. Aqui não ficou perfeitamente uma reta, porque a gente não fez aqui na proporção exata. Uma outra função que também nós vamos estudar agora é a função que tem alguns exercícios do Enem sobre essa função. É a função de segundo grau. A função de segundo grau, como vocês podem ver aí, olha, a variável x, nós temos na fórmula, nós temos um termo quadrático, né? Diferente da função de primeiro grau, olha para vocês verem. A função de primeiro grau é ax mais b. Então, o x está elevado a 1. Todo número que não coloca o expoente do número, todo número você pode escrever ele elevado a 1. Se você fizer 2 elevado a 1, é 2. Se você fizer 1 elevado a 1, é 2. Se você fazer 3 elevado a 1, é 3. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a x está elevado a 1. Por isso a gente fala que é de primeiro grau, né? Agora, nesse caso aqui, olha que diferente. Nós temos uma função que o termo x, nós temos um termo x ali que acompanha a, que é elevado ao quadrado. Então essa função de segundo grau é diferente. E como que essa função, o gráfico dela, a gente pode visualizar o gráfico dela? O gráfico da função de segundo grau, ele é uma parábola. Que essa parábola, ela pode ter é uma parábola. Essa parábola ela vai ter ou um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, né? Essa parábola vai ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo.
E o que vai definir se essa parábola vai ter um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Nós voltamos aqui na fórmula, né? Se a fórmula, da função quadrada, se esse termo A que acompanha o x² ele é positivo, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. O que é essa concavidade? Essa boquinha aqui da parábola, né? E quando a gente pode ver aqui nesse caso, a concavidade da parábola está voltada para cima, e esse termo aqui embaixo, que é como se fosse o final da parábola, ele está no mínimo, ele é o valor mínimo que f de x pode alcançar. Nos casos nos quais esse termo que acompanha o termo quadrático, ele é negativo, né? Que aí nós temos esses casos também, que esse termo é negativo. Nós temos um ponto de quê? De máximo. Aqui eu esqueci de pôr acento no mínimo, mas aí nós temos um ponto de máximo. E o que é? Nesse caso, quando a função, o termo se esse A que acompanha fosse negativo, fosse um coeficiente negativo, nós estaríamos nesse caso aqui, que é que ela tem ponto de máximo. Como calcular as raízes? As raízes nós temos aqui representado na função de segundo grau, R1 e R2. As raízes são os pontos que a função toca o eixo x quando a f de x é zero. Então, quando eu assumo o valor zero para f de x, se eu igualar essa função aqui, ax² mais bx mais c a zero, e descobrir os x que eu posso, os dois valores de x, que são dois valores, R1 e R2, esses valores são os valores que zeram f de x, né? E são valores também muito importantes, muito utilizados em várias questões. Então, para calcular as raízes, né, a gente resolve isso por delta, né? Fazemos ali o delta, que é b² menos ax menos ac, menos 4ac, não é? E aí fazemos o x, que será menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Tá? E aí fazemos essa manipulação para encontrar os valores de x, tá? Para encontrar os valores de x. Em vários exercícios, em vários exemplos, a melhor forma que tem é gravar na cabeça essa fórmula. Por quê? Essa fórmula vai te ajudar demais, que às vezes uma questão que parece impossível resolver, se você sabe essa fórmula, você resolve. Outras fórmulas muito importantes que até em questão, vamos ver se a gente consegue aqui fazer, temos uma questão no Enem que utiliza isso aqui, e sem saber essa fórmula praticamente fica difícil ter certeza de qual questão que acerta lá na questão do Enem, tá? E aí, para descobrir o ponto de mínimo e o ponto de máximo, que são aqui no caso, pode ser um ou outro, a fórmula é a mesma. Eu venho aqui na fórmula, aqui na f de x, tem aqui já o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Eu já tenho aqui o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, substituo aqui na fórmula, lá, xv vai ser menos b sobre 2a, né? Vou pegar esse coeficiente aqui que já está aqui. E o y vestes será menos delta sobre 4a. Então, às vezes se perguntou qual que é o valor mínimo da função quadrática.
qual que é o valor máximo, ou deu esse valor, para você conferir se qual que é a certa, qual que é a equação certa, se você sabe a fórmula, é tipo assim, um atalho que você pega e rumo ao sucesso, né? Aqui tem uns exercícios, depois nós vamos ver esses exercícios aqui. Então, agora eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Tomara que eu consiga. Aqui, ó. Eu já tava com... Já tinha feito alguns exercícios e... Acho que eu tenho até escrito aqui como que foi. Cá. Esse aqui é de segundo grau. Vou fazer o de primeiro grau, os de primeiro grau primeiro, né? Porque... Ai, meu Deus, é tanta coisa. Cá, vê esse PDF veio, não sei pra quê. Agora vai. Aqui. Aí temos aqui, ó, esse é o primeiro exercício. Esse aqui, ó, muito fácil. Por muitos anos, o Brasil... Aí, vamos colocar aqui exemplos de como esse conteúdo de função de primeiro grau e função de segundo grau cai no Enem. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade. Porém, um aspecto dificultou esse avanço. O alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto, enfim, eu vou com você. Vou começar. Por muitos anos, o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014, houve uma forte tendência de aumento de produtividade, porém, um aspecto dificultou esse avanço. O alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média, um produtor gasta R$ 1.200 por hectare plantado e vendia por R$ 50 cada saca de 60 quilos. Ciente desses valores, um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro L que obteve em função das sacas de 60 quilos vendidas. Suponha que ele plantou 10 hectares de soja em sua propriedade, na qual colheu 60 quilos e todas as sacas foram vendidas. Qual é a expressão que determinou o lucro em função de X obtido por esse produtor nesse ano? Então, gente, olha para vocês verem. Quais são as informações que nós temos? Primeira coisa, para descobrir essa função, nós precisamos encontrar o valor mínimo, né? O valor que varia junto com X, não é? E se é uma função crescente, se é uma função
decrescente, né? Nesse caso, olha o que nós temos ali. Isso é uma marca da questão do Enem. O Enem ele começa com um texto grande, vai falando um monte de coisa que não tem muita necessidade. Ela fala de soja de 2014, da tendência, do aumento, que é só para cansar o aluno. E aí ele começa com as questões, olha lá. Em média, um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado. Então, o valor fixo que ele gasta para plantar no hectare é R$ 1.200. E vendia por R$ 50 para sacar 60 quilos. Aqui, olha que interessante. Esse R$ 1.200, ele é independente da quantidade que ele vendeu de soja. Esse valor de R$ 1.200, ele independe da produção de soja. Ele é só um custo fixo para ele plantar um hectare, para ele utilizar um hectare. Então já temos aí que o valor fixo, esse 1.200 é um valor fixo, e esses R$ 50 é um custo fixo que ele tem, e esses R$ 50 é um valor que varia em função da quantidade vendida, tá? Em função da quantidade vendida. E já falou aqui também que ele plantou 10 hectares, né? E a quantidade vendida, gente, é a cada 60 quilos que ele vende, ele ganha R$ 50. Então é como se esses 60 quilos fosse uma unidade de venda para ganhar R$ 50, né? Então, 10 hectares vai dar o quê? 12 mil hectares. Se eu multiplicar 1.200 por 10, vai dar 12 mil hectares, não é? Não é isso que vai acontecer? Aí vamos ver, os 50 é o valor. Como que seria o lucro? O lucro é o quê? O lucro é a receita menos o custo. O lucro é a receita que você teve. A receita que você teve é o quê? É o preço vezes a quantidade que você vendeu, não é isso? Se eu vendo, sei lá, eu vendo papel, né? E cada papel eu cobro R$ 1 no pacote de papel. A minha receita vai ser, se eu vender 10 papel, eu ganhei R$ 10. Se eu vendi 1.000 papéis, 1.000 pacotes, eu ganho R$ 1.000. Né? Se eu vendi... Então, sempre eu multiplico o preço do meu produto vezes a quantidade. Nesse caso, o preço é 50. Né? A cada 60 quilos, que vai ser como se fosse uma quantidade, é 50. Então, qual dessas alternativas aqui que a gente escolheria? Olha, tem várias alternativas aqui. Eu escolheria qual? Eu escolheria essa alternativa aqui, 50x menos 12 mil, que é a letra B. Por quê? 50x é a quantidade vezes o preço. O x é a quantidade vendida, né? Dos lotes vendidos de 60 quilos. E os 50 é o preço, menos o 12 mil, que é o custo. Eu fiz essa questão aqui também, aqui no PDF que eu mandei para vocês, tá? Aqui. Olha lá, a receita é 50x. O lucro será receita menos custo. Né? Qualquer empreendimento, a gente tem que entender isso. O lucro será receita menos custo. Então, colocando na fórmula, o lucro será 50x menos 12 mil.
né? Substituindo os valores de x, olha lá, como se a gente tivesse, se o x fosse 200, se o x fosse 250, 300, a gente tem os valores ali do lucro, olha. Se fosse 200, o lucro é negativo. Se fosse se fosse 250, o lucro seria 500. Se fosse 300, o lucro seria coisa. Então, vocês viram, né? Vamos ver aqui se eu marquei o certo aqui, gente. Marquei. Então, olha, substituir no X os valores que eu estabeleci aqui para X, estimei o lucro, colocando na reta, olha, novamente vemos uma reta crescente. Por que ela é crescente? O termo que acompanha X, que é o 50, é um termo positivo, não é? Então, quando a reta... Uma outra coisa interessante da reta de primeiro grau que a gente tinha aqui em cima, que a gente não falou aqui embaixo, ó, que quando esse A que acompanha X ele é positivo, nós temos uma reta crescente. Quando esse A que acompanha X ele é negativo, nós teríamos o quê? Uma reta decrescente, que é o contrário disso aqui. Depois a gente vai fazer, tá? Aqui a gente vai voltar, aqui temos mais exercício aqui que a gente pode... Não tem nada? É lá mais tranquilo, mano. Lá é só jogar bola. Aqui, ó, temos outro exercício. Olha, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desses testes, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então, ó, o gráfico, olha como é que ficou o gráfico, né? Quer dizer, que está falando? Uma indústria está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo X, no eixo Y, né? A quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida. Quanto mais aumenta a distância percorrida, o que está acontecendo com a quantidade de coisa do campo, de combustível no tanque? Essa quantidade está diminuindo, não é isso que está acontecendo? E aí eu quero saber, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel esse também é um exercício que pode cair no Enem, tá? E aí, primeira coisa que a gente já pode analisar, isso aqui é uma função Isso aqui, quando é representado por uma reta, é uma função de primeiro grau.
não é? E é uma função de primeiro grau que decrescente, não é? É uma reta decrescente. Então, eu já sei que aquele AX, esse coeficiente que eu tinha lá, que era o AX mais B, vai ser menos AX, não é? Eu já sei também que o termo de intercepto, quando o x é zero, é 50, não é? Que até lá no início do exercício já falou que o primeiro abastecimento lá desse carro foi com 50, né? Que ele colocou 50 lá, colocou 50 litros de combustível são colocados no tanque. Então esse é o valor máximo do tanque, né? Como é uma função decrescente, a partir do momento que eu vou andando, vai diminuindo, que vai consumindo essa gasolina, né? Então, o valor máximo que ela pode ter é 50. Então, dentre todas as alternativas aqui, ó, o intercepto, eu já tenho que ver quem que é 50. Por exemplo, letra E já está descartada, não é? Porque não vai servir. Né? A letra C também está descartada, porque é 50. E a letra A está descartada. Então, as únicas que eu vou já pensar que pode ser a letra B, tá? Pode ser a letra D, pode ser a letra... Agora, outra questão, só de saber o conceito do que é uma função de primeiro grau, a gente já resolve isso aqui. Primeiro, porque isso aqui é uma função decrescente, como eu falei com vocês. A função é decrescente quando? Vamos ver se a gente consegue voltar aqui no PDF. Olha, essa função aqui, ó, é uma função crescente. Agora, se esse A, que é o que acompanha x, for negativo, se esse coeficiente que acompanha x for negativo, essa reta, ao invés de ser uma reta que está aí crescendo, seria uma reta que estava decrescendo. E o coeficiente b seria o valor máximo. A mesma coisa aqui. Já vi que é uma reta decrescente, né? Já vi que é uma reta decrescente. Então, o coeficiente que acompanha x, ele é o quê? Negativo. Qual que é a única alternativa que o valor, o intercepto é 50 e o coeficiente é negativo? Alternativa B, não é? Alternativa B. Ela é essa alternativa que é a única. Olha, esse site é interessante, gente, que ele tem até comentários aqui. Olha para você ver. E é justamente a letra B que eles falaram aqui, tá? Porque a reta é decrescente, olha. Logo o termo AX é negativo. Que é isso, só de você saber essa questão do coisa que ele é negativo, você já resolvia essa questão, tá? Então vamos aqui, deixa eu ver se volta aqui. Não, aqui foi errado, gente. Ai, acredito. Faz primeiro grau. Vamos ver mais exercício aqui de primeiro grau, tá? Esse aqui da garrafa, depois vocês dão uma olhada nele, tá? Aqui do 2. Fazer mais um exercício. Esse aqui é o da bicicleta, ó, que a gente fez já mais ou menos. Ó, em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opções de transporte por uma unidade de $24.
Os usuários têm direito a 30 minutos de uso por dia. O ciclista pode retirar uma estação e devolver em qualquer outra. Se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então, a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por humano, quando se utiliza X horas extras, nesse período Então, o mínimo que ele vai pagar é R$ 24, né? Então, eu já tenho que ver aqui qual dessas funções tem intercepto de 24. Ah lá, a função A não tem 24, então vai ser eu só estou contabilizando aí como se eu estivesse pagando R$ 3 a hora só. Não está contabilizando que eu já fiz esse investimento de 24 para pegar essa bicicleta, né? A questão B, eu só fiz o investimento de 24, então não está contabilizando a alternativa B, que a cada 1 hora eu tenho que pagar mais 3. A C, 27, não tem nada a ver com o que foi anunciado. A letra D, lá, 24, que é o valor que, independente da quantidade de horas, eu vou ter que pagar 24. E a cada 1 hora, R$ 3. Então, 3x. Essa letra D, ela já é mais... Ela é a certa. A letra E, olha, tem também elementos da questão. Mas olha para você ver, 24. 24 é o valor que eu pago só para começar a usar a bicicleta. Então, esse valor de 24, ele independe da quantidade de horas. Então, eu não posso multiplicar ele pela quantidade de horas. O que eu vou multiplicar pela quantidade de horas é o custo que eu tenho para usar 1 hora, que no caso é o 3. Então, por isso que a alternativa certa é a letra D. Vocês viram como que é muito fácil, gente? É só saber teoria que a gente resolve essa questão, né? Depois nós vamos fazer esses outros exercícios aqui, ó, em sala. Vamos dedicar para esses exercícios, aí a gente faz na sala de aula, tá? Mas vocês já podem dar uma olhada, eu vou mandar o link do site dos exercícios para vocês darem uma conferida. E na sala a gente vê melhor, tá? Aqui é muito legal que ainda está até explicando como é que faz alguns exercícios, tá? Então, vamos para a função de segundo grau. Vou fazer aqui um exercício de função de segundo grau, tá? Vamos fazer aqui um exercício com a função de segundo grau, que eu já até passei aqui no WhatsApp. Vamos fazer só esse exercício aqui e amanhã eu vou mandar uma aula só com exercícios do Enem sobre essa questão da função. Amanhã eu vou só mandar exercícios do Enem de função de primeiro e de função de segundo grau, tá? Aí aqui nós temos o primeiro exercício, ó. Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos
Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72 mil no mês de janeiro, mês 1. O maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto, mês 8, e que a prefeitura gastou R$ 105 mil no mês de dezembro, mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y igual a t de x, com x sendo o número correspondente ao mês e t de x em milhar de real. Então, olha o que ofereceu, olha esse exercício. Tá? Em um ano, uma prefeitura apresentou o relatório de gastos públicos realizados pelo município. O documento mostra que foram gastos R$ 72 mil no mês de janeiro. Então, se eu substituir nessa função, eu espero achar 72, não é? E espera-se também, o documento mostrou também que o maior gasto mensal ocorreu no mês de agosto. Olha como que é questão de teoria. Se é o maior gasto mensal, ela tem o quê? Um ponto de máximo, não é? Então, se ela tem ponto de máximo, ela tá tudo indicando aqui que ela é o quê? Uma função quadrática. As alternativas ali todas são funções quadráticas. Então, ela tem um ponto de máximo, tá? E também, o que tá falando ali? E tá falando que esse ponto de máximo é em agosto, né? No mês 8. Então, eu tenho que substituir naquelas fórmulas que eu sei, eu tenho que achar o ponto de máximo do mês, que vai ser equivalente a 8. Né? Aí fala lá que a prefeitura gastou R$ 105 no mês de dezembro, mês 12. A curva que modela esses gastos é a parábola y igual a t de x, então já falou que é uma parábola, com o x sendo o número correspondente ao mês e t de x em milhar de real. Aí pede para você saber qual dessas aqui é a função. Primeiro aqui de cara, a gente já, se ela tem ponto de máximo, o termo que acompanha o termo quadrático é o que? Negativo. Então já posso aí de cara eliminar a C, não tem como ser a C, porque a C o termo é positivo, e eliminar a letra E. Então eu vou ficar ali entre a letra A, B e D. Né? E aí, o que me deu? Me deu, já me falou, olha, que o janeiro é o... Vamos ver aqui essa questão. Eu mandei aqui para... Aqui. Abriu não, abriu agora, ó. Então, se eu fizer o t de 1, olha lá, se eu fizer o t de 1, vai ser menos 1 ao quadrado mais 16 mais 57. Deu 72, não é? Então, bate com a questão. No mês 1, essa alternativa aqui, menos x ao quadrado, que é a letra A, mais 16x, deu 72, bate com a questão. Aí, olha você ver se você se lembra da fórmula, como que você também é um outro indício para essa questão. Com essa questão aqui que a gente achou para o t de x, se eu substituo isso aqui na fórmula K menos b sobre 2a, vai ficar menos 16, que é 16 aqui, né? Menos 16 sobre menos 2, que dá o quê? Dá 8. Então, confere com a questão. No mês 8, o x não é o número de meses?
Então, o x que representa o valor máximo que essa parábola chega é o 8, indicando novamente ali que a questão. Então, a letra que a gente está certa aqui é a letra A. Né? Vamos voltar aqui no exercício. É a letra A. Se você vier aqui nos comentários, ó, todo mundo tá sugerindo essa letra aí também, tá? Ô, gente, aí eu peço para voltar aqui, ó, fechei. Então, hoje vou ficar por aqui essa aula, e aí amanhã eu vou fazer uma outra aula, mais com essa questão dos exercícios, tá? Espero que vocês vejam essa aula, tanto Emanuele, que vocês vejam essa aula, porque nós vamos fazer por enquanto nesse formato, mas em breve nós vamos conseguir estar reunindo lá na sede de novo, tá bom? Obrigado pela atenção.